como chegamos a mais um Natal. Falando assim, pode parecer que foi fácil, pode parecer que foi rápido. Pode parecer. Porque na verdade não é mais um Natal. São 24 natais de celebração. 24 natais de bênçãos e de mudanças. Porque estamos vivos, estamos crescendo e somos família. Mas o que esse Natal tem de diferente? Tem mais vida, tem mais história, tem a construção de uma casa maior. Um novo templo para um novo tempo. Porque a família cresceu. Para continuarmos fazendo de sempre, mas de forma diferente. Para que mais e mais pessoas conheçam esse amor fiel, que não hesitou em dar seu bem maior, seu próprio filho, por nós. Um amor que nos trouxe vida abundante e eterna e nos fez família. Um amor de promessas, de esperança, o amor. E que essa lembrança ilumine nossos dias. Jesus nasceu e porque Ele nasceu, viveremos eternamente. E porque Ele vive todo dia em nós, comemoramos o Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E a toda a família plena, um Feliz Natal!
que sofre em exílio e dor, à espera do seu Redentor. Ó vem, estrela da manhã, com sua luz que cura todo ser e leva embora as sombras da dor e afasta toda a escuridão. Cantai, cantai, Emmanuel, Vira-te, ó Israel. ó vem, Emmanuel, com gloriosa majestade, Dos altos céus nos traz a paz e ensina-nos a tua lei. Cantai, cantai, Emmanuel, Vira-te, ó Israel. Olá, gente querida, a gente tá num dia super importante, eu amo esse período, comida boa, rabanada, festejar com os familiares e amigos, é uma data assim de extrema importância, as ruas coloridas, pisca-pisca, cores vibrantes, é Natal, a gente está celebrando o nascimento do nosso Rei Salvador, do nosso Deus Jesus Cristo. E para esse dia eu quero ler com você o texto que está escrito em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. O texto diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá,
pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Esse é um momento dramático do nascimento de Jesus, cercado de muitas alegrias, cercado de festa dos anjos, festa dos seus pais, e também cercado por revanchismo, inveja e muita insegurança por parte de Herodes. Herodes ouve a notícia desses magos que vieram do Oriente, dizendo que eles vieram adorar ao rei. E Herodes pergunta, onde que nascerá o Messias? Obviamente, como alguém que era metade judeu, ele sabia que havia uma profecia no Antigo Testamento que dizia que um dia Deus levantaria alguém dentro da nação de Israel e que essa pessoa governaria a nação de Israel e traria um reino de justiça e de paz. Todas as crianças em Israel, adolescentes, adultos, todo mundo crescia com essa expectativa, ouvindo dos seus pais nas sinagogas, nos cultos, e crescia com essa ideia de que um dia Deus restaurará a terra e fará isso por meio de um Messias. E esse Messias, para muita gente, era um Messias político, que ele governaria todo o território de Israel e de Israel governaria também toda a terra. Essa era a visão do Messias. Eu sei que aqui aparece a palavra Cristo, mas a palavra Cristo, ela é uma palavra traduzida já. A palavra Cristo no hebraico, que é Machia, que é o ungido, aquele que Deus colocou a sua mão sobre a sua cabeça para realizar coisas extraordinárias. É o que a gente vê na vida e no ministério de Jesus. De fato, ele foi o Cristo, ele foi o Machia, ele foi aquele que foi ungido por Deus para um propósito determinado de libertar o povo de Israel, mas não uma libertação como os judeus pensavam, mas uma libertação profundamente espiritual, e um dia ele virá fazer uma libertação também sobre toda a terra. E aí sim chegou o final da história. Mas essa era a expectativa que havia no coração de todos aqueles que cresciam em Israel. Não era diferente com o rei Herodes. Ao chegar diante dele esses magos, esses astrólogos, que na verdade essa visita é muito interessante porque o termo grego para tratar desses homens que foram lá pode se tratar de astrólogos reais. Eram pessoas que estudavam muito astrologia, estudavam muito a astronomia e, a partir disso, tinha alguns indícios, inclusive espirituais, sobre realidades que haveriam de acontecer, porque eles foram guiados por uma estrela, é o que o texto bíblico diz. Essa palavra também, magos ou coisas desse tipo, também pode significar sábios, pessoas que eram conhecedoras dessas realidades físicas e espirituais ao mesmo tempo, né? E é muito interessante porque a Bíblia diz que eles vieram do Oriente. E a gente sabe que em relação ao território de Israel, o Oriente era o que atualmente a gente chama de Iraque e de Irã. Só que no passado era o território persa, que foi conquistado pelos babilônios, mas era o território persa. E esse território persa era um território muito cheio de astrologias, por assim dizer, daquela época, né? Estudos. E a gente sabe que muitos judeus cresceram no território persa quando foram para o cativeiro na Babilônia. Então, provavelmente, havia dentro do território persa muita cultura e influência do judaísmo, e por causa disso,
talvez esses estudiosos, esses astrólogos, conheciam as profecias do Antigo Testamento e provavelmente se dedicaram a estudar essas profecias junto com a sua astronomia e chegaram até o Messias Jesus Cristo, que estava ali como um bebê, né? Então é por meio dessa junção de coisas, é importante lembrar que para o Antigo Testamento era proibido você consultar os astros para o povo judeu, mas eles não eram judeus e fizeram isso, e por meio da graça de Deus encontraram Jesus sendo guiados por essa estrela que os levou até o local onde Jesus estava, né? E é importante dizer o seguinte, a cultura popular diz que foram 3 reis magos. Primeira coisa, não eram reis, a Bíblia não fala isso. E segunda coisa, eles não eram 3. A gente associa uma coisa a outra pelo fato deles terem dado 3 presentes. Mas de fato, biblicamente falando, não eram 3 pessoas. Podia ser 10, 20, 50, mas eles trouxeram 3 presentes. E provavelmente foi muito presente, porque eles trouxeram isso, pelo que o relato bíblico diz, bastante quantidade, para adorar o menino que havia nascido, né? E quais foram os presentes que eles trouxeram? Ouro, incenso e mirra. Isso nos aponta para, provavelmente, os 3 aspectos da vida de Jesus. O ouro representando a sua realeza, porque só se dava ouro como presente para alguém que também era da realeza, porque esse era um símbolo de realeza, o ouro. O incenso apontava para o seu aspecto sacerdotal, porque o incenso era usado no templo pelos sacerdotes como ato de adoração a Deus. E a mirra é interessante porque ela era retirada de algumas árvores do norte da África, ali próximo a Israel, e ela tinha 2 funções basicamente. A primeira era tratar feridas, por ser tipo um antisséptico, alguma coisa assim. E a mirra também servia para embalsamar corpos, como os egípcios sempre fizeram, né? Então a mirra tinha essa função de demonstrar, digamos assim, um caráter de tratamento para doenças, para tratar a saúde da pessoa, o que nos aponta para o final da vida de Jesus Cristo, onde ele será açoitado, morto e crucificado. Então esses 3 presentes, eles apontam para o caráter de quem era Jesus, a natureza dele. Agora, uma outra coisa que nós podemos observar é a adoração atrelada à oferta, atrelada à contribuição, à generosidade dessas pessoas. E a minha palavra aqui hoje é uma palavra a respeito de generosidade e contribuição. Porque esse texto significa tudo isso que eu falei. De fato significa. Mas ele também significa que todo mundo que chega diante de Jesus para o adorar nunca chega de mãos vazias. E essa pode parecer para nós que vivemos numa sociedade capitalista, e o capitalismo ele pode ser positivo, mas ele, por outro lado, ele pode ser muito negativo, porque a gente vive a vida a partir da contabilidade do dinheiro, do quanto custa, do quanto vale. Mas é importante a gente lembrar e olhar para a Bíblia e perceber que, biblicamente, a adoração muitas das vezes era feita com um ato de dar a uma pessoa, a Deus, ao templo, a uma instituição, ao ministério de alguém, contribuições financeiras, seja por meio de ouro, incenso e mirra, seja por meio de moedas, seja por meio de alimentos, como era lá no Antigo Testamento, porque era assim que a vida do povo se dava, mas ninguém chegava diante de Deus com mãos vazias. A gente sempre pensa que a adoração está atrelada exclusivamente à música. A música é um dos meios de adorar, mas biblicamente falando, a principal forma de adoração era a oferta de sacrifício. Biblicamente falando, não era música. A música é uma coisa que veio um pouco depois, mas a adoração a Deus era a oferta de sacrifício, e essa era uma das mais nobres, porque ela não tinha intenção nenhuma por trás, era simplesmente de agradecer.
as outras ofertas, como para o perdão de pecados, como para devolver aquilo que Deus havia dado da terra. Todas essas ofertas tinham uma função importante, mas a de sacrifício de louvor era uma oferta que era dedicada a Deus sem um objetivo final, né? Então, todo mundo que chega diante de Deus oferece alguma coisa. E a minha palavra nesse Natal é que a gente ofereça a Deus a nossa adoração por meio da nossa contribuição. Quando a gente olha para a vida desses magos aqui, desses sábios do Oriente, a gente aprende que a contribuição é um ato de adoração. Eles adoraram a Jesus e contribuíram para a vida dele. A gente não sabe durante quanto tempo Jesus se beneficiou da riqueza que esses magos deram a ele. Provavelmente por muito tempo. Agora, uma outra coisa é que a gente pode perceber que a generosidade é um sinal no coração de quem creu. Então, a fé, ela nos coloca diante de Deus e diante do mundo que a gente vive. A igreja local deve ser alvo da sua generosidade. Eu sei que isso pode parecer não muito confortável, mas ouça o que eu estou dizendo. A Bíblia, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber o quanto era fato que o povo de Deus sempre sustentou a obra de Deus. A nossa igreja é sempre muito generosa. Você chega aqui, está sempre tudo muito arrumado, limpo, cheiroso, as salas de crianças super organizadas, tudo muito bem feito para te receber. Mas com um coração sincero, a gente faz e devolve à igreja na qual nós somos servidos, a gente serve também as nossas contribuições, desejando que essa igreja progrida cada vez mais, avance cada vez mais, porque a gente entende que a igreja local, ela é a esperança para o mundo. A igreja local é o projeto de Deus para o mundo. Hoje as pessoas não veem Jesus andando na rua. Hoje as pessoas não veem Jesus na rua multiplicando pão e peixe. O meio pelo qual Deus usa ou Deus age para tocar o mundo é por meio da igreja local. A igreja local é o corpo vivo de Cristo e cada igreja local é o corpo vivo de Cristo. A nossa igreja local é o corpo vivo de Cristo andando pelos bairros, pelas ruas de Niterói e de Caraí. Então, quando você contribui com a igreja, você contribui com esse projeto de Deus chamado igreja. Por isso que o meu incentivo é que você contribua com alegria, lembrando que a gente está num período de obra, num período de expansão, num período de crescimento. Eu tenho dito isso regularmente e eu creio realmente nisso, que em breve a gente vai estar nesse prédio novo, celebrando a Deus, e a gente vai poder olhar para trás e dizer, Senhor, obrigado porque eu pude fazer parte disso. Se você ainda não fez parte disso, meu encorajamento é para que você faça. E se você pode mais, que você faça mais, que você contribua mais, que você seja mais generoso ainda do que você tem sido até aqui. Essa generosidade, ela é importante para o coração, para a vida e para a nossa igreja local. Então, a minha palavra é que você faça como esses magos, que você contribua, que você use o seu dinheiro como ato de adoração a Deus e para o bem, crescimento e progresso da nossa igreja. Um Feliz Natal, contribua e vamos continuar louvando a Deus. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobra.
leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor, em Belém, Jesus.
Olá, Feliz Natal! Muito bom ter você aqui nesse momento de culto, nesse momento em que a gente está demonstrando nosso amor por Deus, nossa adoração. E nesse momento tão especial, eu espero que você esteja tendo um dia maravilhoso de Natal. E o que eu tenho para compartilhar com você é o melhor presente de todos, é a Palavra de Deus. E eu quero, nesse momento, olhar para um texto que a gente conhece, um texto bastante famoso, que fala do momento em que Jesus chega a esse mundo. O texto que eu vou ler se encontra no livro de Lucas, capítulos número 1, e eu vou ler do verso 1 até o verso número 7. Diz assim a Bíblia: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa é uma passagem linda, que é dramatizada em muitas peças ao redor do mundo, em muitos cenários. A gente vê esse momento singelo do nascimento do Filho de Deus. Esse momento é cercado por um comunicado celestial. No texto bíblico a gente encontra uma sequência, tanto aqui no livro de Lucas quanto no livro de Mateus, uma sequência de textos que mostram Deus noticiando as pessoas a respeito do nascimento do seu filho e da chegada do Messias. E essa comunicação que Deus faz com essas pessoas tem muito a ensinar, porque ela se dá em torno do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus foi o evento mais esperado da história de Israel, porque o Messias estava sendo prometido desde a queda. Assim que Adão e Eva caíram, Deus misericordiosamente põe em ação um plano de salvação e diz que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que de fato destruiria o poder das trevas sobre a humanidade. E agora o Filho de Deus nasce e Deus comunica às pessoas a chegada do seu Filho. E toda vez que Deus quer se comunicar com alguém, toda vez que Deus quer falar com alguém, Ele faz isso de uma maneira muito clara. A gente também, quando quer comunicar alguma coisa a alguém, a gente procura falar de um jeito que a pessoa entenda. Por exemplo, quando você quer falar com uma criança de 2 anos, você fala de um jeito. Quando você quer falar com uma criança de 8 anos, você já fala de outra forma. Quando você quer se comunicar com um adolescente de seus 15 anos, você se adequa para que ele entenda o que você quer dizer. Da mesma maneira, você fala de uma forma diferente com o jovem, com o adulto, você então fala de forma diferente com os idosos, e assim a gente vai se adequando ao nosso público. A gente vai se adequando às pessoas a quem a gente quer comunicar alguma coisa. É exatamente isso que Deus faz. Há um estudo dentro da teologia, quando a gente estuda a Bíblia, ou seja, a bibliologia, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente fala do princípio da acomodação. A gente fala do princípio da acomodação como sendo a postura divina que leva o Senhor, que leva o nosso Deus a se adequar à humildade, se adequar à humanidade, para que de maneira humilde Ele consiga falar de um jeito que nós entendamos. Então essa acomodação é semelhante à nossa quando a gente às vezes se abaixa para falar na mesma altura de uma criança, quando a gente limita as nossas palavras a um vocabulário muito singelo, muito simples, para que a criança possa entender o que a gente tem para dizer para ela. Então é exatamente isso que Deus faz. Essa ilustração é muito boa da acomodação, porque quando Deus fala conosco, Ele precisa reduzir muito o seu vocabulário, e dessa forma Ele consegue se comunicar comigo e com você. E como eu falei, eu li apenas o relato em que José e Maria estão, por conta do recenseamento, numa viagem, e em virtude da grande ocupação dos seus dias, não havia um espaço adequado para o nascimento de Jesus. Ele então acaba sendo colocado numa manjedoura junto com os animais, numa cena muito simples, muito comovente, porque em se tratando do próprio Deus, esse está longe de ser o lugar adequado para recebê-lo. Mas o Senhor mostra a sua humildade, chegando nesse lugar simples, e ali a história começa. E logo depois que esse bebê nasce, Maria é surpreendida, e José também, com algumas visitas. A gente encontra no texto bíblico a Bíblia falando que alguns homens do campo, alguns pastores que cuidavam de ovelhas, chegaram aonde eles estavam,
com o objetivo de prestar uma homenagem ao nascimento, àquele que havia nascido, uma homenagem aos pais e ao menino. E isso acontece de uma forma muito poderosa, porque os pastores estavam no seu dia de trabalho, a céu aberto, cuidando de suas ovelhas, quando foram visitados por um grupo de anjos. E esses anjos entoaram uma canção e causaram, evidentemente, um pânico no coração daqueles pastores, porque ninguém esperava uma situação como aquela. E logo de imediato, um dos anjos toma a palavra e diz que eles não deveriam ter medo, porque, pelo contrário, aquele era o momento, aquela era uma ocasião de celebração, porque, de fato, eles estavam recebendo a notícia mais linda que um ser humano podia receber. Deus, então, se comunica com esses homens, com esses pastores, com esses trabalhadores, de uma maneira que eles entenderam. E eles entenderam direitinho porque chegaram no lugar certinho. Eles foram até o lugar onde Jesus estava e prestaram a sua singela homenagem à família, a sua singela homenagem a Jesus Cristo. Os pastores de ovelhas eram homens muito simples. Eram pessoas com pouca escolaridade, eram pessoas muito comuns do dia a dia e que falavam de uma forma uns com os outros de uma maneira muito simples. E aqui os anjos falam, dão um recado. A palavra, inclusive, anjo, no grego, angelo, significa mensageiro. Então, quando a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, quando Jesus se dirige ao apóstolo João e manda João dar um recado ao anjo da igreja, não é um anjo espiritual que está ali, é o pastor, é o mensageiro. Porque na cabeça daquela gente, daquela época, um mensageiro, um portador de Deus era tanto esse que vinha do céu, quanto alguém que ministrava a palavra de Deus. Então, esses anjos, estes sim, seres espirituais, puramente espirituais, se apresentam a esses pastores, dão um recado, dão um endereço, e eles chegam lá e dizem: viemos aqui porque os anjos nos disseram que algo extraordinário havia acontecido. Então, Deus se comunica com uma classe de pessoas que poderia ser caracterizada hoje como uma classe trabalhadora, de gente mais simples, de gente de pouca escolaridade. A Bíblia também fala na sequência aqui do texto do livro de Lucas, que numa outra ocasião, um pouco mais tarde, depois eu vou falar sobre um outro grupo que recebeu esse recado também, mas Deus fala com uma pessoa de uma outra maneira, e um pouco mais adiante, quando Jesus é levado ao templo para ser apresentado, para ser colocado diante do Senhor. Por que isso acontece? Porque no Antigo Testamento, embora Jesus apareça no Novo Testamento, Jesus ainda está vivendo a dispensação do Antigo Testamento. João Batista é um profeta da antiga aliança, mas ele está no Novo Testamento, mas ele ainda está sujeito às leis do Antigo Testamento. Então Jesus, porque estava sujeito às leis do Antigo Testamento, porque ele ainda não tinha morrido e ressuscitado, ou seja, ele não tinha encerrado uma aliança e começado outra, porque a aliança nova era baseada no derramamento do seu sangue. Enquanto ele não morresse, a nova aliança não seria inaugurada. Então, quando ele pega e diz: olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é oferecido em favor de vocês. A gente aprende isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é o texto da ceia. Enquanto Jesus não derramou seu sangue, o povo estava vivendo debaixo da lei do Antigo Testamento. E a lei do Antigo Testamento dizia que todo menino, que todo macho, fosse humano ou entre os animais, deveria ser de Deus, consagrado a Deus. Então, nesse momento, a mãe de Jesus e o seu pai adotivo, José, em obediência à lei, apresentam Jesus, porque ele era o primogênito, o primeiro filho de Maria, ele é apresentado a Deus e oferecido a Deus como propriedade do Senhor. E que nesse momento, quando Maria se dirige ao templo, ela encontra um homem chamado Simeão. Ela não conhecia Simeão e Simeão não conhecia Maria. Eles não tinham contato anterior. Mas a Bíblia diz que Simeão era um homem piedoso, um homem de oração, um homem justo, um homem respeitado e que vivia no templo em adoração e oração. E a Bíblia nos dá uma informação, o apóstolo, o escritor, o evangelista Lucas nos dá uma informação, que o Espírito Santo havia testificado com o Espírito dele que ele não morreria sem antes ver o Messias. Ou seja, ele tinha no coração a certeza de que antes que ele partisse desse mundo, ele veria com os próprios olhos a promessa de Deus encarnada. E quando Maria chega naquele lugar, ele não se depara com um homem com vários sinais de Messias, ele não se depara com um homem desenvolvido, ele não se depara com um homem que tinha todo o perfil de líder, ele se depara com um bebê
que está no colo da sua mãe. Maria era uma mulher simples, José era um homem simples, não tinha nada de especial neles. O que havia de especial neles era a missão que Deus tinha dado a eles, o Espírito Santo sobre a vida deles. E agora, quando Jesus chega nos braços da sua mãe, acompanhado por seu pai, o Espírito Santo desperta a atenção de Simeão e Simeão, de repente, nota que algo diferente está acontecendo dentro dele. Ele sente o mover do Espírito Santo, que sempre falou com ele. Ele tem absoluta certeza de que Deus está ativando o seu espírito e, de repente, quando ele toma conhecimento, ele está diante do Messias. E o que é mais incrível, ele olha para um bebezinho que tinha dias de nascido e diz, agora pede um menino no colo e diz diante de Maria, surpresa, diante de um José surpreso, ele diz em oração, agora o Senhor pode me despedir, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Isso é extraordinário, porque ele não está diante, como eu falei, diante de uma figura reconhecidamente messiânica. Ele está diante de um bebê e ele sente toda a energia do poder de Deus naquele encontro. Ele sente toda a convicção e ele diz, este bebê está aqui no mundo para fazer o trabalho mais importante que um ser humano pode fazer. Deus falou com Simeão, Deus falou diretamente com Simeão pela pessoa do Espírito Santo. Deus, na terceira pessoa da Trindade, foi ao coração desse homem de Deus, desse homem piedoso, e falou o que ele quis falar, e Simeão entendeu. O primeiro grupo é o grupo dos pastores. Eram homens que estavam trabalhando, gente muito simples, de repente recebe a visita de anjos e os anjos vão como mensageiros e dizem, agora vocês têm que parar o que estão fazendo, têm que ir a tal lugar nesse endereço e lá vocês verão o Messias, o Filho de Deus. Eles entenderam a mensagem que veio dos céus. Simeão entendeu a mensagem que veio dos céus. E um outro grupo que recebe também uma mensagem de Deus a respeito do nascimento de Jesus é o grupo dos magos, que apresentam presentes caros. Esse é um grupo completamente diferente do outro. Vejam só, pastores, um grupo. Simeão, outro tipo de pessoa. E agora os magos, completamente diferentes de todos. Inclusive, nem eram de Israel, eram estrangeiros. Não eram pessoas que viviam debaixo da aliança de Moisés, debaixo da aliança na lei de Moisés. E de uma maneira que a gente não consegue entender, por motivos que nós não conhecemos, Deus vinha falando com esses estrangeiros. Deus vinha trabalhando nos estudos desses homens, dignatários, importantes, intelectualizados, bem formados, com dinheiro, porque eles trazem presentes muito caros. Homens distintos, que inclusive quando chegam vão direto ao palácio em busca do novo príncipe, eles erram o endereço, alguém deve ter feito conta errada, e eles então vão na casa do príncipe, do rei Herodes, e Herodes fica surpreso. Herodes estava jantando, na minha Bíblia diz que ele estava jantando, e de repente chega a notícia de que havia gente muito importante à porta, vindo visitar o filho do rei, falando, ninguém nasceu aqui agora. E ele vai tomando ciência de que eles estavam indo em busca de algo. Herodes leva o estudo desses caras a sério e diz, olha, é o seguinte, eu não estou sabendo de nada, mas quando vocês encontrarem esse menino, me digam, porque eu também quero adorá-lo. Mentira. Herodes, depois de 2 anos, mandou matar tudo que é menino com 2 anos, com menos de 2 anos. Então, aqui está um grupo de homens muito intelectualizados, com muito dinheiro, com uma influência tão grande que foram direto para a casa de Herodes e foram recebidos. Não era qualquer um que batia a porta do rei e entrava. E agora eles são informados através de um corpo celeste, uma estrela, de que eles precisavam continuar a viagem, porque o destino final não era o palácio do rei, era o lugar onde estava Jesus Cristo, onde estavam os pastores, onde havia um ambiente muito singelo. E de repente Maria toma outro susto. José toma outro susto. Está ali um bebezinho recém-nascido. Você pode imaginar um bebê recém-nascido com aquela carinha amassada, com aquele jeitinho de bebê que ficou na barriga da mãe por 9 meses. Uma criança absolutamente impotente. Uma criança muito frágil. Um bebê como qualquer outro bebê. Mas ele era o Filho de Deus. E esses homens foram até esse lugar singelo e sem nenhuma hesitação se prostraram, se curvaram em reverência a esse bebê comum que estava num cenário totalmente impróprio e absolutamente convencidos por Deus
se ajoelham, se prostram, prestam reverência, dão presentes caros e confirmam aquilo que os pastores já tinham entendido, aquilo que os pastores souberam através dos anjos. Então vejam, aqui está um grupo de homens, como eu já falei, não vou falar de novo, que são guiados por um corpo celeste. O mensageiro de Deus para esses homens foi uma estrela. A Bíblia diz que a estrela os guiava, então eles paravam e eles iam calculando, iam fazendo a sua rota e Deus ia se comunicando com esses homens. E o que é mais maravilhoso é que Jesus, na pessoa da sua mãe e na pessoa do seu pai, acolhe os presentes caros de pessoas de outra religião, de pessoas de outra nação. Era um momento de homenagem, era um momento solene. A despeito de toda a simplicidade, a despeito de toda a humildade de Maria, de toda a simplicidade do cenário onde Maria estava, havia reverência. Eles sabiam que não eram as coisas externas que davam àquele bebê a sua dignidade. A dignidade daquele bebê era inerente, estava dentro dele. E eles então disseram, não importa onde essa criança esteja, não importa se ela não está num bercinho, não importa que ela esteja numa manjedoura, esta criança é muito importante. E a Bíblia diz que a estrela saiu e eles receberam orientação para não voltarem até Herodes. Herodes fica muito enfurecido com a traição desses magos e depois sai com seu plano diabólico para matar e deixar tantas famílias arrasadas. O que eu quero dizer com tudo isso é que o nascimento de Jesus, o Natal, que é o que a gente está celebrando hoje, fala de um Deus que gosta de falar com a gente. O Natal é o momento que a gente lembra o quanto Deus quer ficar perto da gente. O Natal fala de um Deus que não está distante. O Natal fala de um Deus que fala todos os idiomas. Deus falou o idioma dos pastores, Deus falou o idioma de Simeão, Deus falou o idioma desses magos. Deus falou com cada um de forma que cada um entendeu exatamente o que Deus queria que fosse entendido. O que eu quero dizer é que o nascimento de Jesus é como se fosse um megafone de Deus para o mundo, em que Deus fala através da vida do seu Filho o quanto Ele nos ama. E todos os três grupos aqui entraram diante de um bebê com muita reverência. Eu não sei você, mas eu teria dificuldade para entender que aquele bebê simplesinho, nada de extraordinário, seria alguém tão importante. E eles então entenderam, com poucos indícios, que aquele era o Messias. Ninguém errou, todos eles acertaram, estavam diante do Rei dos Reis. E isso tem uma aplicação muito poderosa, porque hoje Jesus não é mais um bebê que nos deixaria confusos. Jesus não é mais aquela criancinha nos braços da mãe e do pai. Jesus agora para nós é um rei coroado de glória. Não há mais dúvida alguma do poder de Jesus, não há para nós o que se provar com relação à sua divindade. Para esses homens, a página estava toda em branco. E eles foram tão impactados pelo que viveram, os anjos impactados os pastores impactados pelos anjos, Simeão impactado pelo poder do Espírito Santo no seu coração, e esses magos, esses estudiosos impactados pela precisão dessa estrela que ia confirmando tudo o que eles iam estudando. O que eu quero dizer é que quando Deus fala, a gente entende. Quando Deus fala, Ele marca a gente. Quando Deus fala, Ele fala do jeito que Ele quiser. O que eu quero é que você saiba é que Deus falará com você. Quando Jesus nasce no nosso coração, Deus falará com você de qualquer maneira. Não de qualquer maneira, de qualquer forma, mas Ele falará da maneira como Ele bem entender. Deus pode usar anjos, Deus pode usar o Espírito Santo, e sempre é o Espírito Santo que se comunica com a gente. Deus pode usar a natureza, Deus pode usar uma conversa, Deus pode usar sonhos, Deus pode usar pessoas que você conhece, que você não conhece, Deus pode usar a pregação, Deus pode usar uma música, Deus pode usar um profeta, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa iletrada, uma pessoa culta. Deus é ilimitado na capacidade dele, na criatividade dele, nos caminhos dele para falar o que ele precisa falar para mim e para você. Então, o Natal nos ensina que o nosso Deus tem boca e fala, que o nosso Deus fala daquilo que está cheio do seu coração. O coração de Deus está cheio de amor por mim e por você. O Natal é o dia para a gente lembrar desse amor que vem do coração de Deus
e alcança a gente através das palavras que saíram dos lábios de Jesus Cristo. Que você possa, nesse dia de Natal tão lindo, tão importante, se lembrar do quanto Deus te ama, do quanto Deus quer você perto dele. E Ele fará tudo o que for necessário para entregar a você o recado que Ele tem para a sua vida. E aí, eu e você ficamos com a responsabilidade de darmos rumo à nossa vida, ou não, a partir daquilo que Ele falou. Deus deu direções aos pastores, a Simeão e a esses magos. E eles fizeram exatamente o que era para ser feito a partir do que Deus tinha falado. Pergunta é, você tem conduzido a sua vida a partir daquilo que Deus tem te dito, daquilo que Deus tem te falado? Caso sim, tenho certeza absoluta que você vai colher muitos frutos bons na sua vida. Caso não, é hora de você parar e pensar por que não está seguindo. Que você volte e diga, Senhor, eu quero ouvir tua voz e eu quero seguir o seu caminho. E eu quero aproveitar o Natal e essa história que a gente acabou de lembrar, de que o Senhor fala com todo mundo e você sabe que Deus fala. Você entende quando Deus fala. Teu coração aperta, seus olhos ficam cheios d'água, você sente seu corpo arrepiado, você sente uma profunda presença, a atmosfera muda, é diferente. Quando a gente acorda de manhã e diz, eu tive um sonho incrível, foi um sonho profético, é diferente dos outros. Quando alguém na rua encontra você e fala alguma coisa e aquilo toca seu coração, diz, meu Deus, isso só pode ser de Deus. Quando uma situação acontece depois de uma oração que você fez, você sabe exatamente quando Deus fala com você. E a questão é o que você e eu estamos fazendo com aquilo que Deus fala comigo e com você. E Ele sempre fala para nos amar, Ele sempre fala para nos ajudar, Ele sempre fala porque nos quer bem. Então que você possa, nesse dia de Natal, acolher no coração tudo aquilo que Deus te fala. Se às vezes Deus fala com a gente e deixa a gente triste, não é para arrasar a gente, é para corrigir. Às vezes o Senhor fala conosco coisas difíceis, coisas que só a gente sabe, e o objetivo dele não é arrasar, destruir a gente, pelo contrário, é corrigir a gente, para evitar que a gente se destrua. E às vezes o Senhor diz coisas do tipo, você é meu filho amado e quem tem um grande prazer, traz conforto. Não traz confronto. Às vezes traz confronto, mas às vezes traz conforto. Seja palavra de confronto, seja palavra de conforto, sempre é uma boa palavra, porque vem do ser que mais nos ama. Que você possa ter um Natal maravilhoso, que você possa ter um Natal cheio de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus fale muito ao seu coração nesse Natal, que você possa dizer, Senhor, daqui até o próximo Natal, Natal de 2023, que eu ouça muito a sua voz, e que eu possa caminhar sempre debaixo do comando da sua palavra para a minha vida. Que você possa ter um Natal maravilhoso, junto das pessoas que você ama, e a gente está aqui na Plena de Portas Abertas, vamos estar aqui ao longo de todo o ano de 2003, querendo ver você crescer e trazer para nós sempre essa notícia de que Deus falou com você, de que Deus cuidou de você, de que Deus pastoreou você, guiou você através da palavra dele, tá bom? Um beijo, um Feliz Natal para todos vocês, fiquem todos na paz desse Jesus que nasceu nos nossos corações e nasce todos os dias com esperança. Ó noite santa, estrelas no céu brilham, o Salvador nessa noite nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive nova esperança em clara aurora, a nova luz se ergueu. A
noite feliz, com os corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Ajoelhai, ouvi os anjos cantam. Natal, 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 Jesus nasceu. Natal, 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 noite feliz, noite feliz,
noite feliz. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração
Salvador Jesus nasceu. Presente do céu que a nós foi dado. Nossa esperança e luz do mundo. Cante que o Rei nasceu, hoje é Natal. Levante sua voz e cante ao Senhor. É Natal, louve Jesus, o Rei Salvador. É Natal, vamos festejar. É Natal, juntos celebrar. É Natal. Proclame ao mundo a paz do Salvador. Que o Rei nasceu, hoje é Natal, hoje é Natal. Levante sua voz e cante ao Senhor. É Natal, louve a Jesus, o Rei Salvador. É Natal, vamos festejar. É Natal, juntos celebrar. É Natal. Salvador, é Natal, vamos festejar. É Natal, juntos celebrar. É Levante sua voz e cante ao Senhor.